Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. E antes de você assistir esse conteúdo, gostaria de pedir a você que você desse o joinha para engajar aí o canal, fazermos esse canal crescer e pudesse compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook. E estamos aí para mais uma reflexão da palavra de Deus. E o texto que eu quero ler para os irmãos está em 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2, que diz o seguinte: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Verso 2 diz: Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Veja que interessante. Temos aqui um texto no qual diz que quando Davi estava refugiado, enquanto fugia de Saul, ele estava na caverna de Adulão. Alguns grupos de homens ficaram sabendo e foram ter com Davi, foram procurar com Davi, quiseram ficar com Davi, foram como que se colocar à disposição de Davi, de modo que Davi se tornou seu líder, chefe deles. E temos aqui alguns tipos de homens. Eram homens que estavam em aperto, homens que estavam endividados, homens com problemas financeiros e homens que eram amargurados de espírito. Quando você estuda tipologia, você aprende que o rei Davi, ele é um tipo de Cristo. Assim também conosco, queridos. Jesus, ele tem recebido todo tipo de pessoa, né? Pode se achegar a ele deseja ser o nosso chefe, ele deseja ser o nosso rei, ele deseja ser o nosso líder. Todo tipo de pessoas, pessoas em aperto, pessoas endividadas, pessoas com problemas materiais, pessoas com problemas emocionais, amargurados de espírito. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, o próprio Jesus vai dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A palavra de Deus para o seu coração nessa manhã é esta, querido. Seja qual for a sua adversidade, o seu problema, talvez você esteja em aperto, passando um momento de crise, aperto financeiro, talvez você esteja vivendo problemas emocionais, apresentando sintomas de depressão, amargurados de espírito. Esses homens não ficaram paralisados, eles não ficaram pensando o que eu faço. Pelo contrário, eles ficaram sabendo acerca de Davi, acerca da pessoa de Davi e foram procurá-lo. Deus está falando para você nessa manhã, é tempo de você ir ter com o Rei Jesus. É tempo de você procurar o Senhor. É tempo dele tornar-se verdadeiramente o seu líder, o seu guia. Diz a palavra de Deus aqui que cerca de 400 homens estiveram ali, foram procurar Davi e estiveram com ele. Davi tornou-se líder deles, o chefe deles naturalmente. Eram homens que estavam com problemas e certamente Davi abraçou aqueles homens, certamente Davi aconselhou aqueles homens, certamente Davi trouxe palavra do coração de Deus para aqueles homens, que aqueles homens se tornaram super fiéis. E a gente fica sabendo pela história que eles se tornaram os valentes de Davi, homens que dariam a sua vida por Davi. É isso que acontece quando verdadeiramente nós vamos procurar, vamos ter com Jesus, nós vamos até Ele para entregar nossa vida a Ele, confiando nele. E isso que Ele se torna, o nosso rei, o nosso líder. E quando nós nos entregamos de fato e verdade para o Senhor, o nosso amor por Cristo cresce, que nós damos a nossa vida. Nós abandonamos toda a vida egoísta e aí a gente pode chegar a fazer aquela declaração tão conhecida de Paulo, que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus é esta, querida, essa é a reflexão que eu quero deixar com você nessa manhã, nesse dia, de que não sei qual o seu aperto, eu não sei se você tem vivido crises financeiras, não sei se você tem vivido problemas na sua família, eu não sei se você tem vivido amargurado emocionalmente, com a alma amargurada. Esse tipo de pessoas foram ter com o rei Davi. Ele já havia sido ungido, mas ainda não estava sentado no trono ainda, estava sendo perseguido por Saul, mas chegou um tempo em que Davi se assentou no trono. Então, queridos, que essa palavra possa ficar no seu coração.
seja qual for o seu problema, vá até Jesus. Permita que Ele seja o teu líder. Permita que Ele cuide da sua vida, independente do seu problema. Amém? Deus abençoe. Medite sobre isso. Toda sorte de pessoas, de grupos de pessoas problemáticas, foram procurar Davi. Não importa qual seja o seu problema, procure, vai a ter com Jesus. Deus abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.